Ah, meu, se vira. O problema é todo teu. Caros amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim. Com o fim da sessão de ontem, quarta-feira, dia 11 de junho, o STF formou maioria para declarar a inconstitucionalidade do artigo 19 da lei que estabelece o Marco Civil da Internet e assim abrir a porta para responsabilizar as Big Techs pelo conteúdo publicado por seus usuários. Mas bastou a promulgação dos votos e o reconhecimento por maioria pela inconstitucionalidade da norma pelo ministro-presidente Luiz Roberto Barroso para que nas redes sociais e nos ambientes públicos de debate fosse formado o descontrole. Então, em meio aos berros de censura prévia para lá e agora vai, deixa eu pedir logo para que o Alexandre rode a vinheta para a gente ver no que vai dar. Ao que tudo indica, acabou a mamata das Big Techs. Se no passado todos achávamos que a internet era uma forma até então inimaginável de acesso ilimitado, amplo e restrito, como diriam alguns, para a informação, um meio moderno de obtenção de saber, do pensamento ético e da multiplicação do conhecimento científico através da verdade, é chegada a hora de parar o mundo e mais uma vez chamar o homem de volta e resetar a máquina. É óbvio que não foi nada disso que aconteceu. O que vimos foi a multiplicação da monetização do ódio, da mentira e da intolerância. E com isso, por óbvio, alguém ganhou muito e ainda quer continuar ganhando. Essa internet ingênua e romântica, se algum dia existiu, não existe mais. E convenhamos manter um texto regulatório sobre responsabilidade das Big Techs preso ao ano de 2014, como está previsto no artigo 19 da lei em análise pela Suprema Corte e vigente nos dias atuais, é algo que beira a sandice. Imaginar que haverá, em tempos de liquidez imediata, um resultado satisfatório em favor daquele que vier a buscar o exercício de um direito, seja ele pessoal ou coletivo, por ato tipificado ou que enseje responsabilização apenas e tão somente após notificação judicial, como prevê o texto, é algo incompreensível. Pelo menos para mim, eu não sei para você. Mas façamos o seguinte, ó. Já deixa teu like, te inscreve no canal e me diz lá nos comentários se você concorda comigo ou se discorda a ponto de acreditar que a decisão do STF levará a uma censura prévia como uma extensão perigosa da chamada ditadura da toga, como alguns gostam de acreditar, tá bem? Eu fico te aguardando. Contudo, nesse ponto um questionamento me parece ser necessário para que possamos entender o que eu chamarei de problemática. Seria mesmo o artigo 19 da Lei do Marco Civil da Internet um dispositivo ultrapassado e por isso juridicamente possível sua exclusão por decisão do STF do ordenamento jurídico sem a franca e manifesta vontade do legislador federal? Eu ouso dizer que a resposta é sim. E é plenamente possível, e eu vou te explicar de uma forma bem simples. Fica comigo então. Acho que não é segredo para ninguém que um juiz ou um tribunal só pode agir se for provocado pelas partes interessadas na resolução de um conflito, o que no direito a gente chama de processo. Em razão disso, eu preciso dizer que há 4 processos que estão questionando as regras do Marco Civil da Internet e sendo pautados para julgamento no STF, motivados obviamente por recursos apresentados por pessoas ou empresas insatisfeitas com decisões tomadas por tribunais ou juízos de instâncias inferiores. Ou seja, esse tema não brotou do nada na sala de decisões da corte, como alguns acreditam ter ocorrido. E para que não ocorra o que conhecemos como negativa de jurisdição, onde o juiz deixa de dizer o direito, o presidente do STF tem que pautar a matéria e coletar os votos dos demais membros para, ao cabo e ao rabo, prolatar uma decisão para as partes recorrentes. E que, como nesse caso, é o que determina a própria lei brasileira. E também vai gerar, sabidamente, efeitos sobre tudo, a chamada repercussão geral. Isso é assim, você goste ou não.
A repercussão geral tem previsão constitucional e, por óbvio, foi criada pelo Congresso Nacional, que há muito vem reclamando de intromissões do Judiciário em assuntos que seriam de sua competência. E nesse particular não é diferente. O que talvez alguns oportunamente esquecem é que esse assunto já foi objeto de discussão no parlamento, mas que por pressão externa alimentada pelas empresas interessadas, o Congresso deixou baixar a fervura e conscientemente omitiu-se na modernização da norma, algo que para deputados e senadores é permitido, diferentemente dos ministros que, como acabei de referir, não podem fazê-lo. E antes que leve as primeiras bordoadas dos descontentes, influenciados muitas vezes por omissos e favorecidos direta ou indiretamente pela manutenção da regra, graças a Deus, declarada inconstitucional, algo que levo bem de boa, é preciso dizer que nenhuma lei pode ficar parada no tempo da sua publicação sob pena, de frente a um caso concreto futuro, não servir para solucioná-lo, como é a situação que se apresenta. Por conta disso, eu não tenho dúvidas de que o artigo em questão da lei que trata sobre o Marco Civil da Internet deve ser, como será, declarado inconstitucional, porque a olhos vistos não conseguem mais cumprir os dispostos no artigo 3º, principalmente do que refere aos objetivos da República, que é a promoção do bem-estar, sem qualquer tipo de preconceito, origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Até porque a liberdade de expressão encontra limite na lei e não na vontade dos criminosos, como alguns gostariam que fosse. Tá certo? Gostou do conteúdo? Então se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, curte e compartilha esse vídeo e assim me ajuda cada vez mais a tratar sobre esses assuntos aqui na internet, tá bem? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu!